Para Jesus, há uma era futura. Existe um depois. E o mais interessante disso tudo é que o reino de Deus, ele é dinâmico, ele é rico, ele é expansivo. A gente não consegue pegar o reino de Deus, colocar dentro de uma caixinha e com fórmulas matemáticas dizer, isso aqui é o reino de Deus. Eu mesmo assim, eu estou estudando esse assunto, tenho conversado com vários irmãos, tentado entender isso. E é difícil, irmãos, a gente precisa ser muito humilde e dizer, cara, esse conceito é um conceito realmente muito rico. E a gente vai passar a vida toda tentando entender o que é o reino de Deus e constantemente Deus vai nos revelando mais e mais surpresas que Ele tem para nós nesse plano de salvação dele, né? Contudo, apesar de toda essa dinamicidade e riqueza, esse conceito ele não é tão abstrato a ponto de a gente não ter pelo menos uma ideia do que é o reino de Deus. E antes de mais nada, é importante reforçar a questão da temporalidade do reino. Porque o reino de Deus, ele sempre existiu. Ele existiu no passado, existe hoje no presente e vai continuar existindo no futuro. O que aconteceu foi que com a rebeldia de Satanás e do homem, uma parte do cosmos foi manchada pelo pecado. Isso significa que Deus, ele tem desde então tentado restaurar, né? Ele tem um plano de restauração desse cosmos que foi manchado ou sofre os efeitos dessa rebelião contra ele. Mas o reino de Deus, ele sempre esteve existindo, ele sempre houve, Deus sempre esteve, ele é, né, o nosso grande Deus e o reino dele dura para sempre. Por isso quando Jesus, né, fala do reino, ele fala tanto como o reino hoje, como também o reino no futuro. Jesus, ele sempre usa tempos diferentes, ele fala do reino no passado, reino no presente, reino no futuro, e isso é muito legal, e é um paradoxo que na teologia a gente chama de o paradoxo do agora, mas não ainda. Como assim? O reino ele está aqui agora, mas ainda não chegou na sua completude, e isso é importante a gente pensar. Eu vou falar de casamento de novo, irmãos, porque não tem como, né? Porque o processo de noivado, ele é bem assim, né? Você tá ali tendo uma intimidade maior com a pessoa, você vai conhecendo mais a pessoa, passando mais tempo, pensando sobre coisas que antes no namoro você não pensava. E quanto mais vai chegando perto do casamento, do grande dia, aquela ansiedade, aquela vontade de estar junto, de morar junto, de ter ali os mesmos pratos, os mesmos talheres, é muito grande. Só que tem um ponto, nós ainda não casamos. Ou seja, por mais que a gente esteja se aprofundando, né, a gente ainda não é casado. E isso é importante quando a gente olha para a Bíblia, porque a Bíblia fala que a igreja, né, ela está em preparação para o grande noivo, para Jesus. Logo, nós estamos vivendo um processo de noivado com o grande Criador, um processo onde nós estamos perto dele, muito perto, íntimos, mas ainda falta algo para sermos para estarmos vivendo debaixo de toda a glória dele. E é isso que acontece, por exemplo, lá em Marcos 10, versículo 29 ao 31, vou pedir para você ir lá comigo na escritura, Marcos 10, versículo 29, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Essa escritura é interessante porque Jesus, ele faz um link dele com o evangelho. Ele fala por minha causa e do evangelho. Jesus, ele conecta as duas coisas como uma coisa só, assim como ele faz lá em Lucas 4, versículo 21. Jesus, ele traz a ideia de que ele e a mensagem do evangelho é uma coisa apenas. Ou seja, seguindo a Cristo, nós estaremos seguindo o evangelho, logo teremos acesso a todas as bênçãos e riquezas do reino de Deus. Mais casas, irmãos, tudo isso e perseguição, né? E esse é um ponto interessante, né? Porque Deus, ele fala que na era presente, Jesus, ele diz, na era presente vocês vão ter tudo isso de bênção. Em Hebreus 6:5 fala a mesma coisa das bênçãos, mas também fala das perseguições, dos momentos difíceis. Por que isso acontece? Por que nós temos tudo isso com Deus e ao mesmo tempo somos tentados pelo pecado? Significa isso, meus amigos, que
No futuro, nós teremos a vida eterna e tudo vai ser completado. Mas o hoje, aqui e agora, nós ainda temos um processo, nós estamos nesse processo. Para Jesus, há uma era futura. Para Jesus, existe um depois. Quando ele vier pela segunda vez e estabelecer a completude do seu reino na terra, aí sim nós veremos o novo céu e a nova terra. Mas hoje, o que temos é o que a teologia chama da surpresa messiânica. Jesus, ele chegou aqui na terra, os judeus achavam que ele ia acabar com a era presente, mas Jesus falou, não, eu não vou acabar com a era presente agora. Eu vou aqui trazer o reino de Deus à terra. Quando eu voltar, aí sim a era presente vai terminar. E aí o novo céu e a nova terra vai começar. Isso a gente diz que é uma surpresa messiânica. Os judeus não faziam ideia de que era assim que as coisas iam acontecer. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria e poder, disse que seria assim. Se você não entendeu, eu trouxe uma imagem aqui. Eu espero que essa imagem ajude você a compreender um pouquinho do que eu estou falando. O que a gente vê nessa imagem? Que existe a era presente. Quando Jesus vem à terra e institui essa nova era, traz o reino de Deus, nós vivemos hoje aqui nesse processo de noivado, né? Nesse processo onde nós podemos experienciar o futuro hoje. A era futura e o presente existem ao mesmo tempo aqui. É por isso que a gente consegue experienciar coisas tão maravilhosas no reino de Deus e ao mesmo tempo coisas tão difíceis nesse mundo caído e cheio de pecado que às vezes inunda a nossa vida. Porque nesse momento que vivemos, nesse momento histórico que estamos, nós conseguimos ver as duas coisas. E isso é maravilhoso. O reino é como uma casa hipotecada. Se quiser, você pode perguntar para o Herbert, para a Tati, para a Eric, o pessoal lá entende sobre casa, e é a mesma coisa, você vai lá no banco, você compra a sua casa. A casa é sua? É, mas ainda não. Porque enquanto você não paga o banco, a casa na verdade é do banco. Você pode morar, você pode arrumar, você pode fazer todas as coisas. Você tem ali, recebe pessoas. Mas no fim a casa só vai ser sua 100% quando você terminar de pagar as parcelas da casa. E é a mesma coisa, a casa já está aqui, Deus ele já trouxe boa parte ali, Jesus trouxe ali o reino dele à terra. Essa era futura rompeu a realidade. Hoje nós estamos vivendo aqui, podendo vivenciar experiências com Deus e vivenciar experiências no reino. Só que a gente ainda está aqui no processo, tem que terminar de pagar as parcelas. Quando terminar de pagar as parcelas, Jesus vai vir. E quando voltar, campeão, aí sim, a era presente vai acabar e o novo céu e a nova terra vai ser instituído. E aí o que a gente faz então? Vive no futuro? Então eu não vou nem trabalhar. Se eu vou ter uma nova era, eu vou nem fazer nada aqui, vou ficar de boa, vou jogar videogame, né? Ou você vive no presente, tipo, isso aqui não é de nada, eu vou só correr atrás das minhas coisas e esquece o reino de Deus. É ambas as coisas que a gente deve viver. A gente tem que viver o reino de Deus agora. Viver sendo guiados por esses princípios, obedecendo ao único, verdadeiro e eterno Rei, ao mesmo tempo que a gente continua trabalhando, fazendo nossas coisas, servindo as pessoas, auxiliando os necessitados aqui na terra. Como a gente viu na aula passada, o reino de Deus é um reino de sacerdotes, que não pensa somente em si mesmo, mas pensa para fora, pensa no próximo. Isso nos ajuda a ter tanta fé nessas promessas de Deus de que tudo vai se consumar, mas que ao mesmo tempo, hoje aqui a gente tem tantas coisas valiosas e a gente pode viver ao mesmo tempo no presente e ao mesmo tempo experienciando o futuro. Que maravilhoso isso!